E aí, galerinha? Sejam bem-vindos ao meu canal Descomplicando a Física com o professor Tiago Luiz. Hoje iremos entrar em uma nova fase, pessoal, em um novo assunto, que é o chamado equilíbrio térmico. Pessoal, o equilíbrio térmico, deixa eu, pegar aqui a caneta preta. O equilíbrio térmico, pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, equilíbrio térmico, certo? É o seguinte. O equilíbrio térmico, ele tem relação com a temperatura, certo? Com a variação de temperatura. É o seguinte, o que é o equilíbrio térmico? É quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato e depois eles entram em que? Em equilíbrio. Um exemplo básico, pessoal, é o termômetro. O termômetro antigamente, né, que a gente sacudia assim, né, para o mercúrio descer, certo? Ficar em zero. Quando a gente colocava, né, no sovaco, né, nas axilas, né, a gente ficava um pouquinho, ele ia, né, o mercúrio ia se dilatando, ele ia subindo, 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 até parar em um certo momento. Hoje temos o que? O digital, né? Que você coloca, ele vai aferindo lá, tem um sistema automático, né, de verificação de temperatura. Quando ele vê que está em um ponto de equilíbrio entre o termômetro e o seu corpo, ele apita. Então, o equilíbrio térmico nada mais é do que a igualdade entre dois corpos, quer dizer, a temperatura de dois corpos, certo? Que são diferentes, mas que eles entram em acordo, vamos dizer assim, em uma mesma temperatura final. Mesmo que eu tenha temperaturas iniciais diferentes, na temperatura final eles são o que? Iguais. Então, no equilíbrio térmico, a gente tem a somatória das quantidades de calor vai ser igual a zero. Então, quanto mais, vamos dizer assim, eu tiver quantidade de calor diferentes, eu vou ter o quê? O equilíbrio térmico, certo? Então, eu colocando ele dentro de qualquer, vamos dizer assim, é, colocando dentro de um vaso ou alguma coisa, várias substâncias, né, de várias temperaturas, uma hora eles vão ter o quê? Um equilíbrio térmico, eles vão ter a mesma temperatura. Beleza? Aí veja só, pessoal. Também temos uma coisa chamada capacidade térmica, que é o quê? É a variação de quantidade de calor dividido pelo minha temperatura. Ou que é a capacidade, que é vezes a minha massa, vezes o meu calor específico. E isso é a capacidade daquele corpo, entendeu, pessoal? Em aguentar uma certa temperatura. É a capacidade dele aguentar, né? Exemplo, um vidro, a capacidade dele aguentar uma certa temperatura em que ele vire, né, se transforma em líquido, né? Então ele se dilua, certo? Exemplo, o ferro, né? Vire um líquido, né? O ferro se dissolva e se transforma em um líquido ferroso, né? Um ferro, certo, pessoal? Então, é a capacidade térmica de um corpo aguentar uma certa temperatura. Já o calor específico é a relação de quê? Do composto daquele material, quer dizer, o átomo daquele material. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, vamos resolver aqui. Olha só. Foram misturados em um calorímetro, né? Isso daqui é vamos dizer assim, é um equipamento de capacidade térmica desprezível, certo? Ele está desprezando da capacidade térmica dele. 250 gramas de água a 30 graus Celsius e 150 gramas de ferro
a 200 graus Celsius. Determine a temperatura final. Pessoal, vamos lá. É o seguinte, olha. Eu tenho... Opa, deixa eu mandar aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho a água. O que é a da água? Que é o quê? Que é o que macete. Oxente, professor, como você sabe? Porque é o seguinte, galera. Eu tenho a massa da água, que é o quê? 250 gramas, certo? 250. Eu tenho o C da água, que é quanto? 1 caloria por grama. Opa, 1 caloria por grama graus Celsius. E aqui é gramas, né? Eu tenho a temperatura inicial, que é quanto? 30 graus Celsius. E a temperatura final, pessoal? A temperatura final, pessoal, é o seguinte: é o meu equilíbrio térmico. É isso que ele está pedindo. Ele quer a temperatura final, ele quer, na verdade, o equilíbrio. Eita, vou botar assim: equilíbrio. Ai, pessoal, desculpe aí, equilíbrio. Agora tá feio, né? Deixa eu botar assim. Vamos. É que. Ah, ruim, viu? Agora tá ruim de escrever. Equilíbrio. Agora sim. Não tá nos melhores, mas dá pra ver. Térmico, né? Pronto. Pronto, pessoal. Certo? Não tá uma letra muito bonita, mas tá bom. Certo? Ele quer o equilíbrio térmico, que é a temperatura final. Beleza? Aqui eu vou ter o QF também, que é o que? M vezes C vezes delta T, que é o do ferro. A massa do ferro, quem é, pessoal? A massa do ferro é 150 gramas. O calor específico do ferro é de quanto, pessoal? Aqui é o calor específico do ferro, 0,11. O que? Calorias por grama graus Celsius. E a temperatura inicial dele foi de quanto? 200 graus Celsius. E ele quer o quê? A temperatura final. Pronto, pessoal. Aí basta eu fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou juntar os dois. QA mais QF. Que vai ser igual a zero. Pronto. Aí, ó. QA é o quê? É a massa de A vezes CA vezes delta T. Mais a massa de F mais... Opa, mais não. Vezes CF vezes delta T igual a zero. Que é a massa de A? 250. C é quanto? É 1. Variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. Que é a inicial? 30. Mais. Que é a massa do ferro? 150. E o calor específico? 0,11. Vezes. Que é a temperatura final? É o que eu quero. E a inicial é quanto? 200. Pronto, que é igual a zero. Agora é só fazer. 250 vezes 1 é 250. TF menos 30. E agora? Mais 150 vezes 0,11 dá 16,5 vezes TF menos 200. Pronto, igual a zero. Agora, vou fazer o quê? A distributividade, pessoal.
eu vou distribuir, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou distribuir esse, depois esse daqui. A mesma coisa desse daqui, ó. Eu vou distribuir, certo? Vou distribuir. Aí, ó, vamos lá. Vai me ficar 250 vezes TF, mais por menos, menos. 250 vezes 30, mais 16,5 TF, mais por menos, menos 16,5 vezes 200. É igual a zero. Pronto, pessoal. Vamos lá. Aí aqui, 250 vezes TF, mais por menos, menos. 250 vezes 30. Dá quanto? 7.500. Mais 16,5. O quê? TF. Menos. Por mais, menos. 16,5 vezes 200. Dá 3.300. Que é igual a zero. Vamos lá. Aí agora, pessoal. Quem tiver TF fica de um lado. Quem não tiver vai para o outro lado. 250 TF mais 16,5 TF é igual a 7.500 mais 3.330. Aqui, vamos lá. 250 mais 16,5, que dá 266,5 TF. Aqui eu vou somar, né? 7.500 mais 3.330. Pronto. Vai me dar 10.800. Então, TF é igual a 10.800 dividido por 266,5. Que vai me dar quanto, pessoal? 266,5 vai me dar 40,5 graus Celsius. Beleza, galera? Então, isso daí, pessoal, é a temperatura final, certo? É a temperatura final do equilíbrio térmico, viu? Então, isso daí, pessoal, é uma questão simples, não é difícil, né? Agora, exige o quê? Matemática, né? Exige um pouquinho de matemática para você, né, ter noção, certo? Do que você está fazendo, aí, viu? Porque sem isso daqui, né, você não tem como resolver, né? Viu? Então, aí vamos lá. É, vamos para a próxima? Vamos lá para a próxima, né? Vamos lá. Olha só. Indo para a próxima questão. Vamos fazer aqui, ó. Foram misturados um nenhum calorímetro e capacidade térmica desprezível. A mesma questão, só que compostos diferentes. Agora é água, né? 500 gramas de água a 40 graus e 200 gramas de água a 0 graus. Calcule a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Pronto, pessoal. Basta eu fazer aqui, ó. QA1 mais QA2, que é o que, pessoal? Que é, na verdade, que macete, né? Aí? MA1. Vou fazer logo direto, certo, pessoal? Para não ficar muito tempo. MA1, que eu já expliquei. Variação T. Aqui,
MA2 vezes CA2 vezes variação de temperatura igual a zero. A massa de A1 é quanto? 500. Pronto. Aqui, a água é quanto? É 1. A variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, é quanto? 40. Mais MA2 é quanto? 200. A CA2 é a mesma coisa. Calor específico é água. Então é 1. E aqui, TF, qual é a temperatura inicial dele? 0. Pronto. Igual a 0. Aí aqui, ó, 500 vezes 1 é 500 vezes TF menos 40. 200 vezes 1 é quanto? 200 vezes TF menos 0. É TF, pessoal. Certo? A 0. Agora eu vou aplicar o que aqui? A distributividade, né? Vou aplicar a distributividade. 500 vezes TF mais por menos. Menos 500 vezes 40 mais 200 vezes TF igual a 0. 500 vezes TF menos por mais. Menos. Aí vamos lá. Aí, pessoal. 500 vezes 40 dá quanto? 20.000. Pronto. Mais 200 TF igual a 0. Quem tiver TF fica de um lado, quem não tiver vai para o outro lado. 500 TF mais 200 TF é igual a 20.000. Aí o que é que eu vou fazer? Aqui vai ficar 700 TF, que é igual a 20.000. TF é igual a 20.000 dividido por 700. Anulo. Aí vai 200 dividido por 7. Que vai me dar quanto? 28,5. Olha. 28,5 graus Celsius. Essa daqui, pessoal, é a temperatura de quê? De equilíbrio térmico, certo? Essa é a temperatura. Beleza, galera? Então, deixa eu olhar aqui o tempo, né? Para não ficar muito grande. Pronto, aí já tá 18. Pronto, certo, pessoal? E depois eu vou resolvendo outras questões, né? Mais questões de equilíbrio térmico e vamos fazendo e praticando. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aula.